No segmento aqui, eu vou criar o chamado container agora. O que é o container? À medida que a sua página vai sendo exibida em computadores diferentes, com tamanhos diferentes, então o seu conteúdo vai ficar prejudicado por isso. Então, olha aqui, ó, por exemplo, a sua página está desse tamanho. Se o monitor for maior, seu conteúdo vai ficar todo bagunçado. Então, uma forma de você definir o tamanho da sua página é utilizando os chamados containers. Os containers vão definir uma largura fixa. Eu queria falar que, atualmente, a gente usa a característica chamada design responsivo, que ele vai se ajustar de acordo com a página. Isso é um pouquinho mais complicado. Você pode usar frameworks como Bootstrap para fazer isso, mas nesse curso vamos aprender a fazer o container raiz, o container, não o container Nutella, que é um container do Bootstrap. Vamos aprender a fazer um container na mão mesmo, ok? Então, primeira coisa sobre o container. O container é uma div que vai segurar todo mundo. Então, criar a div aqui e vou fechar a div aqui embaixo. Lembrando que meu código tem que estar indentado. Esse aqui abre aqui, tá vendo a linhazinha linkando? E fecha aqui. Ok? Então está indentado. Então vamos criar o nosso container. O nosso container ele pode aparecer uma ou mais vezes na minha página. Então eu não posso criar um ID é único. Container ele tem que ser declarado como uma class. O que é uma class? Uma classe. Uma classe é uma propriedade, um atributo que pode ser aplicado a vários elementos. Nesse caso aqui a gente só vai usar uma vez. Mas, caso você precise usar ele mais vezes, é ideal, é uma boa prática você declarar o container como uma classe, ok? Então vamos lá. Percebam que eu organizei meu código aqui, ó. Eu coloquei os elementos parecidos próximos, ok? Minhas tags estão aqui e meus IDs estão aqui, ó, separados. Container, a gente aprendeu que ID é declarado com o jogo da velha no começo. Uma class, ele é um pouquinho diferente. Como é que eu declaro uma class? Usando um ponto, ok? Class container. E aí eu vou adicionar as propriedades que vão fazer a minha class. Primeira propriedade, a altura a gente não precisa mexer, porque a altura é definida pelo conteúdo. Então essa propriedade é automática, eu não preciso declarar ela. Mas eu quero declarar a largura. Como é que eu declaro a largura? Width. Vou colocar, por exemplo, 960 pixels. Vamos lá? Deixa eu botar aqui tamanho 100% para vocês verem. Percebam que ele posicionou o meu texto no lado esquerdo, minha página no lado esquerdo, ok? Tem todo um espaço em branco aqui. Eu quero posicionar ela no centro. Como é que eu faço isso? Fácil. Eu utilizo a propriedade margin. Mas qual que é a margem? Se eu colocar a margem, por exemplo, de 100, ele vai dar uma margem de 100 em cima e uma margem de 100 do lado. Mas eu não quero isso, eu quero que ele calcule a margem automaticamente, ele dê margens iguais tanto de um lado quanto do outro. Como é que eu faço isso? Essa propriedade margem, eu posso colocar margem alto. Ele automaticamente definiu a minha margem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Então é assim que eu crio um container. Se eu aumentar aqui, olha o que acontece. Ele automaticamente define o tamanho. Está tudo centralizado. Continua mantendo o tamanho. Okay? Então, independente do seu monitor, ele vai se ajustar desta forma. Okay? Uma outra coisa. A gente costuma colocar zero e alto. O que é isso? Quando a gente coloca uma margem e a gente coloca duas propriedades, a gente tem a distância tanto da altura quanto da largura. Então, o segundo valor é largura, o primeiro valor é altura. Mas a gente viu que colocar só alto já é o suficiente.